Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo. Queridos irmãos, irmãs, é uma alegria iniciar essa proposta de retiro em casa com toda a nossa comunidade. Esse retiro é uma oportunidade, um caminho que estamos querendo oferecer para vivermos melhor a festa do nosso padroeiro. Todos sabem, do dia 8 ao dia 17 de setembro, a Paróquia São Francisco das Chagas vai viver esse caminho de fé, a novena do seu padroeiro. Todos os anos celebramos essa memória, essa festa, mas sempre devemos nos perguntar se crescemos na fé, se aumentamos o nosso compromisso, se nos aproximamos mais de Deus com isso. Não podem ser só mais celebrações e nada na nossa vida se transformar, acontecer. Não termos frutos espirituais desse momento. Por isso, nesse contexto da pandemia, do distanciamento, que, claro, cria muitas dificuldades para a nossa prática comunitária convencional, nós pensamos, em vez de reclamar das dificuldades, aproveitar as oportunidades e fazer com todos que quiserem nos acompanhar um caminho de preparação. É um retiro espiritual. Normalmente, um retiro a gente vai para um lugar deserto, fica alguns dias afastado, tem a orientação de um pregador. A nossa proposta é diferente. É um retiro que a gente vai fazer desde nossa casa. Retiro espiritual em casa, no meio do nosso dia a dia, porque é aí na rotina, na correria, nas tarefas do dia a dia que também nós somos chamados a fazer a experiência do encontro com Deus. O que é um retiro espiritual? É um momento de encontro com a nossa consciência, a nossa pessoa e a pessoa de Jesus Cristo, o encontro com Deus. Então, o que deve acontecer no retiro? É esse encontro conosco, encontro com Cristo. E é isso que a gente quer ajudar a que aconteça nesses dias de 31 de agosto a 4 de setembro, nessa proposta que estamos começando hoje com vocês. Então, esse primeiro dia do nosso retiro, a gente vai usar justamente para explicar um pouquinho como funcionará o nosso retiro, o que cada um deve fazer, e a temática do nosso retiro vai ser como viver a festa do nosso padroeiro. A partir do tripé de uma festa cristã, nós iremos refletir isso nesses dias do nosso retiro. Que finalidades tem uma festa cristã? A celebração, a confraternização e a arrecadação. A celebração da fé. O principal motivo da nossa festa é esse: unir-se em torno do altar, cumprindo a ordem do Senhor, fazei isto em memória de mim, para agradecer, para manifestar a nossa ação de graças por todo o bem que o Senhor nos concede. E é esse o motivo principal, essa é a festa cristã. Celebrar a fé no altar do Senhor. Trazer tudo aquilo que vivemos neste último ano como agradecimento ao Senhor e também trazer as nossas súplicas, os nossos pedidos, os nossos projetos, pedindo que, se for vontade de Deus, aconteça. A segunda coisa importante de uma festa cristã é a confraternização, né? Nesse tempo de pandemia, nós não vamos fazer aquela experiência convencional de quermesse, almoço e outras festividades, mas nem por isso não somos convocados a estar juntos, confraternizar, colocar em comum a fraternidade, a proximidade. Talvez nunca tenhamos necessitado tanto de fraternidade como nesse tempo de pandemia. Então, buscar o encontro, buscar estar juntos, buscar a proximidade, deve ser um objetivo da nossa festa cristã. A terceira coisa, a arrecadação. Todos nós sabemos que as nossas festas também têm a tarefa de angariar recursos para a manutenção das nossas comunidades. Todos nós sabemos que os diversos trabalhos desenvolvidos pela nossa paróquia dependem da colaboração dos fiéis.
Carecemos crescer na consciência do dízimo para que as ofertas, o dízimo, sejam a principal fonte de renda e de manutenção das comunidades, mas sabemos que ainda não alcançamos esse ideal. Dessa maneira, as festas que nós promovemos acabam suprindo aquele déficit que todos os meses, o dízimo e as ofertas não alcançam para as despesas ordinárias da paróquia. Quem pode fazer esse retiro? Todas as pessoas. Todos podem acessar o material que nós vamos disponibilizar na nossa rede social e rezar conosco. Todos os dias, às 6 da manhã, nós vamos postar o vídeo da meditação da manhã com a primeira orientação, deixando para todos perguntas que vão nos ajudar a rezar durante aquele dia, em cima do tema do dia. No meio do dia, mais ou menos na hora do almoço, a gente vai liberar outros materiais, outros vídeos para colaborar nessa meditação. E no fim do dia, aqui na nossa Igreja Matriz, a gente vai encerrar o dia com a celebração da missa que temos todas as noites aqui às 19 horas e depois na missa, aqueles que quiserem, podemos partilhar a experiência da oração naquele dia. Então são 3 momentos no nosso retiro. De manhã, a oração da manhã e a primeira meditação. No meio do dia, material de apoio para a nossa meditação. À noite, a celebração e a partilha da experiência de oração daquele dia. Então convido que cada um de nós possa fazer esse caminho, esse primeiro dia. Hoje, pensando isso, o que é um retiro? Quem pode fazer um retiro? Precisamos ir para um lugar deserto, para uma casa especial para fazer um retiro? Não. Com Santo Inácio de Loyola, a experiência dos exercícios espirituais, vamos aprendendo que podemos fazer esse caminho de exercícios espirituais no cotidiano. Rezar de onde estamos, rezar no nosso trabalho, rezar na nossa vida. E é isso que nós queremos fazer nesses dias na nossa paróquia. E de onde vamos partir? Da palavra de Deus. Por isso eu convido que agora a gente inicie esse nosso primeiro dia, fazendo uma oração, pedindo a luz de Deus para que o nosso retiro, para que esse caminho nesses dias que vamos realizar, nos ajudem a estarmos mais próximos de Deus, a aumentar o nosso compromisso cristão, a viver a nossa fé. Iniciemos, em nome do Pai, e do Filho, e do Espírito Santo. Amém. Como início desse momento de meditação, de oração, vamos invocar o Espírito Santo de Deus, para depois ouvirmos então a palavra de Deus. Vinde, Espírito Santo, enchei os corações dos vossos fiéis e acendei neles o fogo do vosso amor. Enviai o vosso Espírito e tudo será criado, e renovareis a face da terra. Oremos. Ó Deus, que instruístes os corações dos vossos fiéis com a luz do Espírito Santo, fazei que apreciemos retamente todas as coisas, segundo o mesmo Espírito, e gozemos da sua consolação. Por Cristo, Senhor nosso. Amém. E para esse nosso primeiro dia, o texto que vai nos acompanhar na oração é o texto de Mateus, capítulo 4, versículo 1 a 11. Fiquem tranquilos, que depois nós também vamos disponibilizar para vocês as citações bíblicas, os textos que nós vamos usar no nosso retiro para ajudar vocês na meditação. Aqui, nesse texto, a gente vai ouvir como Jesus também, em vários momentos da sua vida, se retirava para rezar, para meditar, para pensar na sua própria vida, para pensar em Deus, para se encontrar com Deus. Então, ouçamos. Do Evangelho segundo Mateus. Então Jesus foi conduzido ao deserto pelo Espírito para ser tentado pelo diabo.
tendo jejuado durante 40 dias e 40 noites, teve fome. O tentador aproximou-se e disse-lhe: Se és o Filho de Deus, manda que estas pedras se tornem pães. Jesus respondeu: Está escrito: O homem não vive somente de pão, mas de toda a palavra que sai da boca de Deus. Então o diabo o levou à cidade santa, colocou-o no mais alto do templo e disse-lhe: Se és o Filho de Deus, lança-te daqui abaixo. Com efeito, está escrito: A seus anjos ele dará ordens a teu respeito, e nas mãos te carregarão para que não firas teu pé em alguma pedra. Jesus lhe respondeu: Também está escrito: Não tentarás o Senhor teu Deus, e só a ele servirás. O diabo levou ainda para uma montanha muito alta, mostrou-lhe todos os reinos do mundo e suas riquezas, e lhe disse: Tudo isto te darei, se te prostrares para me adorar. Jesus lhe disse: Vai embora, Satanás, pois está escrito: Adorarás o Senhor teu Deus, e só a ele prestarás culto. Por fim, o diabo deixou, e os anjos se aproximaram para servi-lo. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Então, com este texto, que eu convido que vocês leiam, releiam com calma na própria Bíblia, marquem as palavras de Jesus, né? Nós somos chamados a fazer a nossa meditação hoje, uma prática de leitura orante, preocupando-se em saber o que o texto diz. Por isso é importante fazer repetidas vezes a leitura, 1, 2, até 3 vezes ou mais, para que eu consiga com as minhas próprias palavras recontar o que diz esse texto. Só depois eu me preocupar em tentar entender qual é a mensagem desse texto. Com a ideia bem clara do texto, então eu pergunto o que esse texto me diz. E aí eu vou entender que o texto me diz que até Jesus, o Filho de Deus, se retirava para rezar. Como eu, não vou fazer meus momentos de oração, não vou me retirar, não vou procurar refletir sobre a minha vida, sobre o que o Deus quer de mim. Até o Filho de Deus foi tentado. Será que eu também passo por tentações, passo por provações, por momentos difíceis assim, onde o mal se apresenta como uma alternativa, como algo sedutor na minha vida, e assim por diante. Feito isso, eu faço então o passo da oração. O que esse texto me leva a dizer a Deus? Então, agradecer a Deus pela força, pela perseverança, pela sabedoria, para evitar, para enfrentar as tentações que se apresentam na nossa vida. E por fim, perguntar o que esse texto me leva a fazer. Algum pequeno gesto concreto que eu devo assumir, que eu posso assumir para viver essa palavra que então eu meditei, eu rezei. Então esses são os passos da leitura orante que a gente pode aprofundar um pouquinho nesses dias do nosso retiro. E agora, para acompanhar o nosso dia, eu vou deixar algumas perguntas, 3 pequenas perguntas, para que você reflita. Fique tranquilo que na nossa transmissão a gente vai colocar por escrito ali as perguntas. Também vocês podem se inscrever para o retiro mandando o WhatsApp no telefone da paróquia, o 32916552, que tem o WhatsApp, e ali a gente manda os textos para vocês estudarem e rezarem durante o dia na sua casa, desde o seu celular. Então as perguntas para esse nosso dia são: tenho momentos de oração sincera onde me confronto com a minha consciência? Como é minha vida de oração? Tem dia, hora e lugar marcado? Ou só rezo de vez em quando, sem nenhuma programação, quando me dá na cabeça, quando sinto necessidade? Como é minha vida de oração? Segundo, procuro fazer da oração um momento de encontro com Deus e com a sua palavra? O que é o conteúdo da minha oração? Será que parece mais uma lista de compra onde eu apresento para Deus uma lista de coisas que eu quero? Ou a minha oração é de fato diálogo com Deus, escuta da sua palavra, meditação da sua palavra? Terceira pergunta: como posso melhorar
minha vida de oração. Então, meus irmãos, o que é necessário para fazer bem esse retiro? Claro, a primeira coisa, a Bíblia, a palavra de Deus, de onde você vai ler os textos sugeridos. Também nós vamos mandar para vocês que se inscreverem no nosso retiro outros textos para que você possa meditar durante o dia, completar essa leitura e aprofundar o tema que nós propomos para aquele dia. Então, uma Bíblia, que também hoje todos podemos acessar pelo telefone, né? Pelo telefone. E se alguém tem dificuldade, nos avise, a gente pode arrumar uma Bíblia. Também, eu até peguei aqui um caderninho que eu sempre uso nos últimos retiros que eu fiz, para dizer, um caderno. Todos nós temos um papel, um caderno de anotação, para a gente anotar ali o que eu senti na oração. De manhã, né, qual foi o sentimento que brota no meu coração, qual é a intuição que me vem, né, qual é o apelo que eu sinto a partir dessa experiência de oração. Então, convido que vocês também tenham esse caderninho de anotação, né? Durante o dia você sente uma inspiração, sente um apelo daquilo que está rezando, meditando no dia, anota, e à noite a gente pode aqui, entre os irmãos, né, fazer essa partilha. Então, queridos irmãos e irmãs, tenho certeza que vamos colher bons frutos vivendo esse caminho de fé. Um retiro não é uma solução mágica para todos os nossos problemas, até porque soluções mágicas não existem. A nossa vida de fé é aquela que nosso Senhor Jesus ensinou nesse domingo, o de abraçar a cruz e segui-lo. Mas é certo que quando somos fiéis na oração, que quando buscamos viver esses momentos de retiro, quando tomamos consciência dos apelos que o Senhor nos faz, nossa caminhada se torna mais intensa, mais frutuosa. E é isso que eu desejo. Eu desejo para toda a nossa comunidade que nós possamos crescer na fé, que a celebração do nosso padroeiro nos dê ânimo, nos dê força para enfrentar as dificuldades desta vida. Quantas vezes estamos assim, abatidos, desanimados, e o Senhor nos fala, vinde a mim todos vós que estáis cansados, que eu vos darei força, carinho, atenção. Nosso Deus nos ama. E fazer a experiência do retiro é sentir-se amado por Deus. Então, bons retiros, bons momentos de oração para todos vocês e vamos juntos fazer esse caminho de fé. Encerremos esse nosso primeiro dia, essa primeira meditação com a nossa oração, né, através desse vídeo que acompanha a nossa conclusão da meditação da manhã. Senhor, eu quero te agradecer de todos os dias a gente poder conversar. Senhor, às vezes me ponho a chorar. Só Tu és a força que anima o meu caminhar. Eu quero te dizer agora que eu já vou embora, evangelizar. Senhor, eu vejo irmãos a sofrer e sei pela fé que pedes a todos amar. Senhor, o mundo precisa entender
que só com amor a justiça sobreviverá.